aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do novo podcast que nós aqui do Jazz Trumpet Festival estamos criando, que se chama Papo de Pistão. Yeah, baby. É o primeiro, a gente nem sabe o que a gente vai falar aqui, na verdade. Nós temos esta câmera e temos esta câmera. E a gente não preparou nada, não fez roteiro, não fez nada. Mas a gente decidiu um tema, pelo menos, né? Pelo menos um tema. E o tema será o trompete na pandemia. E a gente tem que tirar as máscaras ou não? Vamos ficar de máscara? Não, sem máscara. É, melhor, sem máscara. Não dá nem pra ouvir. Não dá, porque não dá pra ouvir, gente. É, porque na verdade eu que tava falando e o Otávio se mexendo. É, exatamente, é uma dublagem. Pode tirar, Braga. Quem sou eu? Eu falei que ia falar isso. Bom, então assim, o papo... Vocês sacaram o bigode aqui, né? O negócio tá louco aqui. Põe a máscara. E aí a gente vai falar do trompete na pandemia, né? O que é essa história do trompete na pandemia? Como a gente pode falar? Pode começar, então, com prática. É, a gente pode falar o que cada um tá estudando, o que tem feito. Olha lá, Bruno. Né? Começando comigo? Sim. Vamos lá, Bruno. Cara, então tá bom, vai. Ah, Você viu começando comigo? ele já no esquema meio podcaster, né? Podcast, youtuber. Olha lá. O que você tá estudando, Bruno? O que seu mentor tem passado pra você, Bruno? Então, Já tem uma imagem pra vir ali, pronto. já vou colocar na hora que eu editar o negócio. Então, na pandemia o que a gente tá fazendo? A gente já tá de quarentena faz o quê? 17, 16 de março? Vai fazer quase 3 meses aí. Passou rápido. E a gente poderia ficar mais uns 6 meses aqui, seria bom também, de quarentena. É melhor, fica em casa, fica Rico, tranquilo. rico é muito rico. O que pra mim tá sendo bom essa pandemia, na parte do trompete. Ah. Ainda bem. Já peguei Covid, já? Tá sendo bom esse período de quarentena em relação ao trompete, porque tá dando tempo de dar uma parada, de estudar algumas coisas que eu não tava estudando antes, dar uma organizada na rotina, nas coisas que eu tenho feito, sei lá, pesquisar outros bocais, tenho testado um outro bocal diferente. Qual bocal? Eu uso o GR e um outro bocal da Picket Brass, mas estou testando um bocal da Warburton. Qual é? O 64MS da GR. É esse que eu uso? É esse, pô, eu sei. Eu uso um GR 64MS, uso um Picket 7 comercial, e agora estou testando um Warburton 6S, e o backbone ainda estou tentando achar. O que motiva? Ou como você se motiva para estudar, assim, né? O que motiva a gente a estudar na quarentena, assim, né? Porque tem dia que a gente, por exemplo, eu tô com uma rotina também, tem dia que, bicho, você fala, mano, o que eu tô fazendo, né? Não ter a obrigação de tocar é difícil. Tipo... Porque se você estudar ou não estudar, também tanto faz. Você não vai tocar ali daqui 2 dias. Então, assim, eu acho que o grande barato, assim, é você tentar ficar achando coisas que te motivem a tocar, né? Tipo, desafios, pegar coisas que você nunca conseguiu fazer, ou se também estiver muito de saco cheio, toca música, sabe? A gente tem que deixar a coisa um pouco mais prazerosa, assim. Mas também é uma parte boa, um período bom para fortalecer a mente. Para você manter um foco, por isso que o Braga está estudando as coisas de metafísica e... Pra caralho. Jung, né? Cara, não sei, pra mim não ter a obrigação de tocar o que tá me motivando, entendeu? Porque você estuda o que você precisa, assim, melhorar. Você não precisa estudar música, você não precisa estudar... Para determinado trabalho. Não precisa estar em dia. Quando você tem a obrigação de tocar, você procura estudar aquilo que vai te trazer o resultado Na pra hora de tocar. na hora de tocar. Quando não, aí você começa a estudar pra consertar o que tá errado, entendeu? E aí você não tem pressa, você estuda. Pra mim tá sendo legal pra caramba. Mas o que você está estudando? Cara, eu comecei a acertar muitas coisas, principalmente Notas. que eu sempre erro nota. Eu não erro, eu me engano.
Não, mas coisas que eu tava vendo, questões de fluência, sabe? Principalmente fluência, é uma dificuldade absurda que eu tenho para isso. Então eu comecei a estudar as coisas que me trazem fluência. Até coisa de improvisação mesmo, foi uns 2 meses que eu não sei o que é isso, entendeu? De pegar nada para improvisar, a não ser escutar os sons, né? Isso aí sempre. Mas no pistão mesmo... Esse negócio de fluência, às vezes as pessoas acham que fluência é estudar, sei lá, Chico Hicks, sabe, aqueles exercícios de flow, mas na verdade às vezes a fluência é você conseguir tocar na extensão toda do instrumento, sabe, vindo grave e até o agudo. E são vários exercícios que podem para isso, né? Uma só Chico Hicks, né? pra quem não conhece, vai estar escrito aqui embaixo, aqui, ó. Chico Hicks. E você, Pips? Então, eu tenho feito The Magic Routine. Não sei se vocês já ouviram falar nessa do mentor rotina, também? mas é do mentor. Olhem a foto aí. Olha a foto. Então, eu tenho aproveitado para focar em coisas que eu tenho enorme dificuldade, sempre tive e talvez nunca tenha dado a devida atenção, né? Então, o Otávio tem me ajudado bastante na rotina aqui. Ele me passa exercícios. O material que ele aprendeu com o Scott Bell que ele tem passado pra gente. Também, ué, também. Tudo é válido, né? Mas flexibilidade, né? Uma coisa que pra mim, nossa, é zero se não for negativa, velho. Então, é uma treta diária, por isso que eu tava falando assim, que tem dia que, pô, você tá fazendo a coisa ali, tá indo bem, 2, 3 dias, aí chega um dia e não sai nada. Não sai nada, aí não sai nada no outro, não sai no outro, aí sai mais um dia. Aí você fala, pô, sai um dia, né? Isso te motiva a você ficar estudando. Mas lá no início da quarentena, teve uma live do Paul Merkello, que é o primeiro trompete da Sinfônica de Montreal, e ele dizendo que tava meio difícil esse negócio do trompete, assim, porque tinha dia que ele estudava e ficava depois 3 dias sem estudar, porque ele falou, eu não tenho concerto para tocar, eu não tenho nada para tocar, não tenho o porquê de estar em forma. Então, mas por isso que é uma coisa que eu falei, de trabalhar a mente mesmo, porque você todo dia tentar se motivar para estudar. Vocês não vão perguntar pra mim o que eu tô fazendo? Agora não. Então continua. Braga sendo, né? Aquilo que a gente tava falando, né? Tá vendo? Um ponto de ruptura. O que você tá fazendo? Não, o Braga falou assim, não, eu vou, né, nesses podcasts, vou ser o cara chato. Fazer, vai ser o cara chato? Pô, já é, né? Já é. Não, mas o que vocês perguntaram mesmo? Hein, Otávio, o que você tem feito nessa rotina? Obrigado por perguntar, cara. Eu tava pensando nisso agora. Pô, na verdade, gente, viu, pessoal? Eu tava... Você tá ensinando os outros, né? Eu tô dedicando meu tempo pra ensinar pra pessoas que precisam, né? Uhum. Não, brincadeira, gente. Não. Quando começou a quarentena, eu sempre usei o mesmo bocal, cara. Faz uns 12 anos que eu tô usando o mesmo bocal, praticamente. E aí um dia eu tava, logo quando começou o negócio da quarentena, eu tava conversando com o Bicudo, o Anderson Bicudo, não sei se vocês conhecem por mensagem de vídeo e tal. A gente tava falando de bocal e tal, eu tava falando que eu queria um som mais brilhante, mais focado e tal. E ele falou assim, cara, por que você não tenta, né, os bocais do Warburton? Porque a gente aqui no estúdio, a gente tem todos os bocais do Warburton aqui, porque o Bruno revende e tal. E aí eu e ele aqui, a gente, por telefone mesmo, a gente começou a testar backbores e diâmetros, e tops e tal, e copos e tal. Aí eu achei um legal, cara, que eu tô usando desde o começo da quarentena, que é um 6M com backbore New York. Eu tô gostando daquela coisa, né? A gente usa estudando, mas na hora do vamos ver é diferente. Mas acho que faz tanto tempo que eu já tô tocando com ele, que eu acho que eu não vou sentir tanto isso. Assim, eu sempre gostei de estudar, eu gosto de estudar, né? Mas quando a gente tá no dia a dia, a gente fica muito mais naquela coisa do damage control, né? Sabe? Aquela coisa do controle de danos. Você pega uma temporada de... sorry, man. Não, porque assim, a gente fica, por exemplo, faz uma temporada musical ou pega shows muito pesados no final de semana e quando você chega até terça-feira você está tentando consertar o seu bico, né? Então, como a gente não está tendo isso, eu continuo estudando e ainda como eles falaram também, eu tô nessa também, tô pegando os pontos que eu tenho mais dificuldade, que no meu caso é dedo, e tô estudando pra caramba. E pra dedo, o que você tem feito? Cara, eu tô fazendo o Clark, um estudo, um tom por semana. Então eu pego
todos os exercícios do Clark, todos eles, mas no tom. Então eu pego, por exemplo... Para mecanizar mesmo uma... de todos os tons, então na verdade eu faço todos os exercícios do Clark em um tom, toda semana. Clark 1, Clark 2, 2, Clark 3, 3, 4, mas sempre no mesmo tom. E uma coisa que eu tô fazendo, que eu até comentando com vocês, de pegar a escala maior mesmo e tentar fazer o mais rápido possível em todas as oitavas possíveis. Isso é uma coisa que ninguém faz, né, cara? Que é complicado. Imagina, você faz a escala de Fá maior, que vai até o Sol agudo e volta limpinho e rápido. É difícil pra caramba fazer. Eu tô penando, assim. Eu só vou saber se tá dando certo ou não quando eu for tocar, né? Mas eu tô gostando do desafio. Estou usando bastante esse método aqui, ó, que chama Bill Adam Routines. William Adam. William Adam, que é o Bill, né? Que é o apelido de Bill, de William. Ele tem bastante coisa aqui, ele tem flexibilidade, tem escala. É tem uma rotina, né? É uma rotina. E essa Magic Routine aí que o Pipita falou não é nada mais nada menos que alguns pontos da rotina do Bill Adam. O Bill Adam foi professor da Universidade de Indiana por 30 anos, assim, ele deu aula com os caras muito ferrados, né? Tipo, Andrew Brecker, Chris Bott, Jerry Hay, Charlie Davis. Então, esse cara sabe o que tá falando. Ele é psicólogo também. Ele é psicólogo também, então ele tem esse approach muito legal com os caras também, que tipo, você não consegue, não significa que você é um lixo, né? Que você pode conseguir. Tem um approach de tirar sempre o melhor som do instrumento, um monte de coisa legal. Eu tenho feito Bill Adams também, uma parte dele, assim, né? É a mesma rotina que você tem é o que tá ali, basicamente. Principalmente os estudos do Max, né? Isso, E esses estão sendo muito legais, assim. A minha dificuldade, cara, que foi esse encaixe, quando falo da fluência, sobre as extensões e principalmente a força que eu percebi que eu estava fazendo para tocar, né? E entrou várias coisas, como respiração, forma de respirar, forma de apoiar. Quando a gente fala forma de respirar, todo mundo já imagina, você está respirando pouco, muito ar, sopra, pouco ar na campana. Né? Não, é você achar o ponto certo, da quantidade certa de ar, que você não force, né? Que você não se mate para tocar. E aí, basicamente, para mim, o Bill Adams está sendo fantástico. Assim. Bill Adams e Clark também. E para muita gente, né, na verdade. Esse negócio do ar foi engraçado, que eu tenho um masterclass do Vince Martino, que ele fala: quem garante que todo esse ar que você está respirando vai passar por esse furinho? Você está soprando, né? Sim. Na hora que você for soprar, que você vai precisar de todo esse ar para passar nesse furinho. Porque na verdade você não precisa de todo esse ar para tocar nesse furinho. Tem aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que tipo, é uma coisa, o instrumento do trompete é um aparato que funciona pelas leis da natureza também, né? É um tubo. Sim, a física. É a física. Então, por exemplo, toda vez que você joga muito coisa mais do que o trompete precisa, ele acaba devolvendo para você, né? Então aí entra em total desalinhamento, assim, sabe? Aí você, acho que o grande lance que o pessoal fala muito de controle de ar, né? Tem muito a ver com não só o controle do ar, né? É o controle da quantidade certa de ar. Você achar o ponto. Você achar o ponto certo. Quando você acha esse ponto certo, acho que eu acho, tenho a impressão que muita coisa destrava. Muita. Eu acho que tem mais a ver com fluxo de ar do que a quantidade de ar. Total. É a quantidade certa, é o ponto que vai jogar. Certo, e você a equalização. E você conseguir ter um fluxo dessa quantidade certa. Né? Que aí entra o apoio, aí entra várias coisas. Porque a coluna de ar não pode ser intermitente, né? Tem que ser Exato. contínuo. Não, por exemplo, eu com esse lance da flexibilidade, eu sempre tenho flexibilidade do jeito que eu toco, com o mesmo volume que eu toco normalmente, assim. E aí, óbvio, né? Fazer o The Magic Routine. Vou estar falando, não, velho, pouco volume, quase sussurrando para você justamente começar a achar esse ponto ali. Não é que você vai tocar desse jeito para sempre, Sim. mas faz parte de você meio que resetar a sua embocadura, assim, falar assim, não, deixa eu... É emissão, gente. Esse é um outro nome para emissão, galera, você tem que trabalhar a emissão. A emissão tem tudo a ver com isso, né? A quantidade certa. Trabalha com a velocidade do ar, você diminui ela, né, para poder sair as coisas, pra começar a desenvolver, né, porque é um recomeço, na verdade, né, esse lance de você tocar com pouco volume para tentar desenvolver determinadas coisas, é o
focal point. Né? Eu acho que, por exemplo, esse negócio Traduz. esse, É o ponto focal, galera. eu acho que esse lance de recomeçar, de reaprender, eu tenho essa impressão todo dia, cara. Porque quando todos os meus primeiros exercícios é tentar lembrar o que eu fiz antes e tentar botar na mente de novo qual que é o caminho certo, assim. Com o tempo vai ficando mais rápido, né? Sim. Mas no começo demora. Porque assim, esse papo que a gente tá rolando aqui é um papo que a gente se encontra, não na época de pandemia, né? Porque não dá, mas a gente se encontra e fica conversando horas sobre trompete, assim. A gente falou, pô, por que não a gente fazer isso aberto, né? O podcast. O podcast. O que a gente tá falando aqui agora, a gente fica conversando, tomando cerveja. Não, e a gente tava falando outro dia aí, né? Eu também não tô bebendo. Não tô bebendo. Sobre isso que eu estava falando de escala, né, de fazer rápido, até de ter essa conexão do grave para o agudo, assim. Engraçado, hoje eu fiz uma coisa que eu acho que eu nunca fiz na vida, que é estudar as escalas ao contrário. Em vez de sair do dó grave, sair do dó agudo e ir pro grave. Cara, a boca ela vem muito regulada. Não dá a quebra. Então, mas falando da quebra, pra mim não deu a quebra. Mas olha que interessante, porque isso te indica muita coisa. Indica que você está começando embaixo com a boca muito aberta e você não consegue. Sim, é então, isso. Ou seja, você consegue tocar o grave com a boca mais fechada. E isso é uma coisa que tem um negócio que o Vince Martino fala muito disso, e o Scott Bell, que ele postou um exercício até no Facebook, falando sobre high sets, que eles chamam, que é você fazer um exercício, por exemplo, tocando com a boca do Mi, ou do Sol, não agudão, mas o Mi no quarto espaço ali, o Sol, e você pega essa boca e com essa boca você começa do grave. E você faz a coisa, tem tudo a ver com o que você está falando. Tudo a ver. Foi, a gente tá conversando, eu falei, caralho, velho, desculpa o caralho, mas a gente tá trocando ideia. Mas é verdade. Comecei a sair do agudo e voltava, falei, porra, velho, não me dá, sai do grave, vou pro agudo, trava ali em alguma determinada nota ali, eu tenho que mudar a embocadura pra conseguir sair. Eu tenho muito disso saindo do grave até pra chegar no pentagrama, assim, se eu sair do Lá bemol grave, Fá sustenido grave, quando eu vou pro pentagrama minha boca fica toda desfigurada. Mas eu tô tentando fazer essa coisa do high set, de tocar com a boca do agudo mais pro grave. A afinação fica meio, não sei o que, a nota fica meio estranha, mas depois vai fazendo, as coisas parecem que vão entrando no lugar, cara, é muito interessante. E talvez também pra gente tá sendo diferente essa quarentena, porque a gente tem um espaço para estudar. Aqui é um estúdio que a gente dá aula, a gente estuda e tal. Tem muita gente que tá em casa, depende do apartamento, não consegue estudar. A gente vem pra cá porque não tem condição de estudar em casa. Eu não posso estudar em casa, o Miguel também não pode. Eu também não. No Então a gente... Eu posso, desculpa. Precisa estar branco assim, né? Ele tá cinza, né? E aí a gente vem pra cá, tem vindo todo dia pra cá, cada um no horário e estamos estudando, né? E a gente tá todo mundo isolado aqui, na verdade. A única coisa que a gente faz é ir pra casa e vir pra cá e pra casa, aqui pra casa. Então a gente tá bem seguro aí desde do começo dessa quarentena, é importante falar. Há 3 meses que eu não vejo ele. 3 meses, cara. 3 meses. Tá vendo que ele tá cinza e tal? Entendeu? Pode ver, só eu tô saudável. Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que, por exemplo, nessa fase de quarentena, fora essa coisa de a gente conseguir ter tempo de melhorar as coisas, né? E testar coisas novas, até de equipamento que a gente está falando, é um bom momento também de fazer planos, né? Porque uma hora isso vai acabar. Sim, né? Então, por exemplo, aquela coisa que você estava querendo fazer um quinteto de metais, aproveita para escrever arranjos, estava querendo fazer uma banda sua, cara, começa a canetar arranjo, pensar nas músicas e tal. É uma época de produzir também, porque uma hora vai acabar e você tem que estar pronto. Ou até ainda desenvolver novas habilidades fora do trompete, né? Marketing digital, sei lá, que precisa tanto hoje em dia. Aprender a fazer o site da sua banda. Então editar vídeo. O Braga tá editando vídeo, cara, pra caramba. Aí, mixando, ficha aqui. Você aprender sobre áudio, ou seja, tem várias coisas, né, que dá pra fazer nesse tempo. Tem se falado muito nesse lance de se reinventar aí, né? Assim. Fora o meu conhecimento interior junguiano para auxiliar meus amigos. Obrigado. Necessitam. É uma coisa bem legal mesmo. A gente gosta muito, viu? Obrigado, cara. Inclusive, a gente tem que conversar sobre esse bigode, bicho. Mas esse negócio de se reinventar... Tá parecendo um Leôncio, né? Não, da pior, Carlos Massa. Exato. Mas esse negócio de se reinventar é uma coisa que está cada vez mais urgente, né? E acho que em todas as profissões. Tem uns cientistas que chamam futuristas.
Então são caras que planejam, assim, projetam coisas que vão acontecer no futuro. Eu li sobre isso faz alguns anos e eles falando que eles tiveram uma taxa de acerto de 70%. E eles estavam dizendo que esses próximos anos, essas próximas décadas, 10, 15, 20 anos, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter de 2 a 3 profissões por vida. Então é uma coisa assim, que a gente tem que cada vez estar mais ativo, porque, sei lá, o mercado está mudando muito rápido. Isso é verdade. No mundo todo, não e é só Brasil. E a gente foi muito prejudicado, né, velho? Porra, primeira profissão a parar e a última a voltar. E se voltar, vai voltar aquela coisa meia bomba, Nossa, né, cara? Até voltar ao normal. Até voltar ao normal. Se teatro, voltar ao normal. Teatro cheio e tal, essa coisa tá bem complicado. Mas eu sempre fui a favor de desenvolver outras habilidades além de tocar trompete. Eu acho que é importante, cara, porque se o tempo permite, por que não, né? Claro. Fazer outra coisa. Sei lá. Não, é legal Eu sou tocar. chato, sei lá. Não, é legal sim, tocar. É legal, claro. não, A gente falou- gosta mais de tocar. Não, sobre mas... isso. Eu acho que assim, a gente tem tempo e a gente acaba se reinventando em outras coisas. Isso é uma coisa natural, né? Não, a gente tá vivo, né? velho? Exato. Pô, a gente precisa se mexer, não dá pra ficar em casa Faz esperando. Mas o Braga até hoje não aprendeu o finale, por exemplo. Não, mas final eu não vou aprender. Vocês vão continuar lendo as minhas partituras escritas à mão. Não, isso é uma coisa que já vem de alguns anos, não só no Brasil, mas no exterior também. Esse negócio de música ao vivo, de tocar, viver de tocar, é uma coisa que tem diminuído bastante Porque assim, lá fora. a forma que eu, sei lá, que eu tenho visto, pelo menos até o momento, como tem funcionado pra mim, entendeu? É aquele negócio, toda vez, porque assim, a gente se reinventa, é um processo natural, mas existe, pelo momento, também uma pressão de que você tem que se reinventar, você tem que produzir, você tem que... E não, cara, eu acho que é um momento de você ficar na sua e deixar as coisas acontecer, assim. Eu, mano, a vida inteira, toda vez que eu tentei forçar alguma coisa, não, vou produzir e fazer algo, isso, bicho, começava e dava merda, bicho. Toda hora que eu, não, vamos fazendo, a minha parte, qual é? Estudar, tá preparado. E quando falo estudar, não é também só, a gente é músico, estudar não é só o trompete, Não, entendeu? Tem muita coisa que entra nesse meio. Não, mas eu digo assim, eu acho que o mercado, se você pegar nos últimos 20, 25 anos, o mercado musical, antigamente você tinha grandes gravadoras, que eles pegavam um artista e o cara, sei lá, pegava uma gravadora grande, colocava muita grana, você tinha que ir na loja comprar o disco do cara e vendia muito disco, e todo mundo ganhava dinheiro, não sei o quê. Isso foi acabando, começaram a aparecer as produtoras independentes, gravador independente, agora o pessoal tá gravando o disco, o próprio artista grava o disco, distribui, vende, faz a prensagem, faz divulgação. A gente tá praticamente com um programa de rádio aqui agora, entendeu? Então, mas essa produção tá dentro de ser músico. Então, é exatamente isso. Mas talvez o que a gente esteja falando não é nem... Talvez assim, o que a gente esteja falando é só tocar. O tocar. Entendeu? Porque antes era possível você fazer isso, né? Antigamente você chegava, você sentava, estudava, você tinha trampo, orquestras e tal, não sei o que, gravações, então o que. Você não precisava se preocupar com muitas coisas. Eu acho que o lance é que o músico, o perfil do músico mudou. Não é reinvenção. Sim. Eu acho que não é mais reinvenção. Eu acho que assim, na verdade... Aglutinar mais habilidades. Você está aglutinando mais, porque antes, cara, para você ter, por exemplo, pra você aprender a mexer com coisas de estúdio, 20 anos atrás. Você tinha muita grana para fazer um estúdio em casa. Isso também vem da evolução da evolução das coisas, Você está colocando coisinhas, entendeu? É um processo natural. É um processo natural. Mas não é reinvenção, eu acho. Não, assim, hoje com a tecnologia é muito mais fácil. A gente gravou vários vídeos aqui no estúdio. Que é um estúdio assim, é um lugar que a gente estuda. Então com um computador e um microfone você consegue fazer alguma coisa em casa. Às vezes com o celular você já consegue produzir alguma coisa. Sei lá, 15 anos atrás você precisava ir num estúdio, pagar um estúdio, com uma sala, com uma acústica, com um técnico de som. Então, por exemplo, se você só estuda trompete, por que não estudar outras coisas? Porque, na verdade, não que você precisa se reinventar, é que, na verdade, hoje faz parte do normal você saber essas coisas. Depende de saber um editor de áudio. Saber inglês, por exemplo, entendeu? Por que não estudar? Não, porque eu só... Por que não saber mexer
numa coisa de gravação, num Logic, ou num Não, Pro cara, Tools? Por que não? Agora, né, Entendeu? com esse lance da pandemia aí, eu tenho gravado um monte desses videozinhos de quarentena aí, eu gravo com um iPad, com celular, mas, cara, se eu tivesse uma plaquinha de áudio, um microfone, porra, melhora pra caramba e você consegue... E, cara, daqui pra frente, eu acho que todo mundo vai ter que ter isso, velho. Então, Todo mundo vai ter que ter isso pra gravar, que vão ligar Tem pra muito você, músico você que tem, né? consegue Então, colocar seu trompete nisso aqui, você não precisa ter um estúdio. Então, isso é o cara uma te coisa dirige, que a gente velho. aqui no Brasil ainda não tinha, mas você pega em outros lugares do mundo, por exemplo, o Herbergerão já grava em casa já faz um bom tempo. Ah, sim, mas aí Então, ele tem demanda para isso, claro. Mas é uma coisa assim que agora tá ficando mais urgente aqui pra gente. E isso a gente tá vendo necessidade ou curiosidade não tinha sobre necessidade, isso. Não né? tinha. A gente não tinha essa necessidade. E isso demanda um pouco de investimento, de tempo de aprender e também de equipamento, Sim. né? Grana Dá pra pra comprar gravar. as coisas. Agora, a gente estava conversando um dia que a gente encontrou com os metais do Phil Collins, lembra? Uhum. E aí tinha um saxofonista do Phil Collins. Ah, eles foram lá, né, Braga? Os caras do Phil Collins. Você lembra, né? A gente foi convidado. Porque a gente fala inglês também, né? Onde a gente estava? Em casa. Então. Deixa Então, eu contar a experiência Não, dele. porque ele... Foi uma Escuta experiência... aí, galera, super legal. Foi uma experiência Muito legal. muito legal, foi uma das melhores experiências da minha vida, foi muito legal mesmo. E, não, aí o cara tava Eu falando... fiquei mal feliz por você. Obrigado. Ele tem um estúdio em casa, o cara do saxofone. Ele falou assim, cara, o que eu tenho para gravar metais, por exemplo, eu tenho um microfone bom, eu tenho cabos bons, eu tenho um bom pré-amplificador. Eu falei assim, a minha qualidade de gravação não deixa nada a desejar para uma Capitol Records da vida. Entendeu? Eu falei assim, então funciona, então cada vez mais... A única diferença que ele falou é que ele não tem espaço físico. Se ele tiver que gravar uma banda grande, ele não consegue. Ele É, tem que mas gravar um metais, por entendeu? exemplo. Pra gravar, por exemplo, aqui nessa salinha que a gente tem, se a gente precisasse gravar metais, a gente grava tranquilo aqui. Entendeu? Só ter 3 bons microfones, 3 bons fones e tal. É um investimento? Mas se tiver demanda, Sim. por que não, né? Então, mais uma coisa dessa pandemia, né? A gente aprender a fazer Um coisas cara novas. que é bom de estúdio é o Luiz Dodson. É um cara que trabalha com essas coisas de estúdio e Os vídeos que ele gravação. posta lá direto. Os vídeos dele, isso aí é meio Ele que faz. luz, né? Ele tem uns puta mic, cara. Mas ele pega trabalhos assim também, de edição e tal. Não só nas lives, né, que nós fizemos lá, eu achei muito legal as mulheres, né, no caso da Bria, Uhum. teve a... É Mary Bolden. E elas fazem todo o trabalho de produção do trabalho delas, né, bicho? Hoje, Das cada vendas vez, e tal. Mas Elas isso foi uma não coisa. estão ligadas a... Eu achei Ao muito tocar, né? Mas isso foi uma coisa que Eu o achei Ronald muito Rowe interessante, falou, que ele, quando ele tocava no Carinho John Brass, na década de 70, que estava bombando, eles estavam viajando muito, 70, 80, além dos ensaios com o quinteto, eles tinham um produtor que fazia lá, fechava os shows, tudo, mas eles ainda iam lá checar hotel, a van, o horário das coisas, assento de voo, ou seja, os caras não estavam só tocando, eles estavam correndo atrás o que o Ronald Rowe falou, quando você tem um negócio, você tem que cuidar do seu negócio. Que é um negócio isso. Então, é aquela coisa, na verdade é que essa coisa do músico que tem outras habilidades, eu acho que ela já está presente há muito tempo, né? Sim. Eu acho que hoje em dia só está mais na cara, Tá né? mais na cara e tá surgindo essa necessidade. A né? Bria Scomber, que o Brad falou, pô, ela que liga pros bares, ela que liga. A gente com o Speaking, o PP tá com a BMJ, a gente que vai atrás, liga pra Sesc, liga pra bar, liga pra estúdio e grava as coisas e tal, não sei o que, isso a gente já tá fazendo, né? Então, mas eu acho que é uma coisa que algumas pessoas faziam. E agora está começando a ficar Os uma músicos, coisa os mais, músicos, né? mais urgente para todo mundo que está Tá envolvido. normalizando, né? É. Tá todo mundo sacando o que precisa fazer, né? Não existe mais essa coisa muito do telefone tocar e as coisas acontecerem magicamente, né? Você tem que... E sempre tá plantando ali alguma coisa para acontecer alguma coisa lá na frente para você. O que eu acho sempre um cuidado com isso, tem que ter cuidado, né? Porque assim, é um momento, é importante, mas sempre, que nem o que a gente está falando aqui, de se reinventar, de fazer e tudo, isso não pode beirar o oportunismo. Então agora, bicho, é a época da gente se reinventar, da gente saber mexer com tudo isso e tocar o de menos. Tocar, Não, tocar é entendeu? sempre o primeiro, É cara. o Porque primeiro, a gente faz... é o primeiro. A gente tem uma frase É. muito legal, assim, por exemplo, sempre lembre o porquê você começou. Exato. A entrada. A gente entrou pra tocar, então a gente tem que tocar e curtir, né? Mas se você for ver assim, um produto ruim não vende. É. Não tem como. Tocar.
Você tá no Você- Brasil. Não, Cara, hoje em dia a gente vê cada Tem cada Tá coisa, no mas, Brasil. mas um Cada coisa. produto ruim não fica muito tempo no mercado. Ah, Pessoa, não fica, um dia você comprou um chinelo mais ou menos, aí você não compra mais. Eu acho que música é pior ainda. Acho que música ela cobra muito mais forte do que um chinelo. É que aí é que tá. Eu entendo É, não, eu tô a forma. falando- é uma Eu entendo a analogia, forma que você analogia. falou, mas a analogia e a forma como você falou música como produto. Entendo. Mas tem pessoas que encaram como se fosse um produto de qualquer outra área. E é diferente. É diferente. A música cobra muito diferente, cara. Aí é que tá. Não sei se produto seria a palavra certa. É que estão tentando fazer isso, É. né? Produtificar. É que assim, Isso a é música certo. é um. Assim, Mas a então música tentando, é um não, já conseguiram. produto. Não, mas a música é um produto, não, mas tô querendo produtificar o músico como Você é um Como produto de produto, venda. uma coisa de sabe? venda, né? É, às vezes assim, a música é produtificada quando você tem uma banda, você tem uma música, você tem uma gravadora, tal, não sei o quê. Agora que a gente tá vendo muito isso daí do músico mesmo se Um músico vender freelancer. Ah, entendi, certo. como Como um produtificar. produto, assim. Mas- e tipo assim, isso aqui tá rolando, isso aqui tá Ficar pulando de galho em galho. isso aqui tá dando views, isso aqui tá vendendo. Putz, é isso que eu vou fazer. Então, mas é isso aqui que eu antes, tenho que fazer. antes disso, o cara, ele, por exemplo, uma coisa é você vender um curso de fotografia, né? Primeira coisa que o cara vai ver é a qualidade da sua fotografia, É. né? Você tá vendendo um curso de sei lá, de qualquer coisa. Agora, e pra trompete? Por que não tem essa coisa? Não, eu tenho que mostrar eu tocando, né? Não tem, já, vamos gravar, ou qualquer outros instrumentos, né? É. Sim, tá virando tipo uma ferramenta qualquer aí, né? Não, é. Mas isso também tá rolando, esse mercado digital tá rolando em várias áreas, né? Mas Sim. é por isso também acontece um cara, sei lá, lança um curso de culinária uma vez e aí o pessoal Então, eu compra acho e que- acha ruim. Mas nunca a mais compra. comida do cara é boa, bicho. O cara é bom, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, mas sabe o que entendeu? acontece, por exemplo, no caso da música, o que seria interessante você saber o currículo da pessoa, né? Tipo, pô, o que ela já fez, onde ela estudou, com quem que ela estudou, o que ela já produziu, o que ela já tocou, com quem que ela já tocou, sabe? E tem uma coisa muito fogo pra músico, assim, que eu Muito vejo. fogo. Uma coisa que é muito fogo. Eu ia falar foda, entendeu? E aí eu mudei. É muito fogo isso. Não, assim, porque assim, tem muito músico muito bom que não se sente seguro até, cara, de Sim. mostrar, porque a música é uma coisa tão complexa, né? Que às vezes a gente acha que tá preparado. Quantos músicos ferrados que tem por aí que nunca gravaram um disco? Sabe por que os caras não querem? Porque não tem possibilidade? Não, porque às vezes a pessoa não tá segura de mostrar alguma coisa que possa agregar na vida do outro, entendeu? A mesma coisa com curso. Tem muita gente que acha que, não, velho, o que eu sei, pô, eu não sei explicar, eu não sei passar e tal, sabe? Tem isso também. Mas, cara, é louco essa urgência, né? Esse momento que a gente tá passando aí, ele meio que veio com essa urgência, assim, né? De, tipo, tá todo mundo em casa, Sem trabalho. sem trabalho e tal, então tem muito músico, velho, tentando se virar do jeito que dá aí, inventando algumas coisas. E também tem muita gente... Tipo, a gente tá inventando um podcast. Exatamente. Exatamente. Mas o podcast é uma coisa que não dá dinheiro. Eu sou é outra contra isso coisa. que a gente tá fazendo aqui. Aliás, o podcast é bom lembrar que ele vai estar disponível em áudio também, Também, nas plataformas. Né? Ou se você tá ouvindo o áudio, também temos o vídeo. Exatamente. Otávio, Isso, o obrigado. cara ligado. Não, eu acho que o papo de pandemia É é isso aí, né? É isso É aí. isso aí. Então é isso aí, então a gente volta em Na próxima. breve. Pra próxima, então voltando, este aqui é o... Felipe Pipeta. E este aqui é o... Marcos Braga. E você é? Bruno Garcia. E esse Eu aqui sou é o o... Otávio Nestares. Até mais.